Brittany era apenas uma garotinha de 12 anos e ela foi quem testemunhou no julgamento de sua mãe, e foi o seu testemunho que acabou condenando de fato sua mãe e sua tia. Oi gente, meu nome é Suelen e o caso que vocês vão conhecer hoje é o caso de Aaron Smith. As vilãs do caso de hoje são gêmeas, é uma história bem profunda, então eu espero que vocês gostem. Tem aquela parte chata que eu sempre peço para vocês se inscrever aqui no canal, que isso ajuda demais o canal a crescer. Não esquece, por favor, de deixar o like, que é muito importante. E é isso aí, vamos pro vídeo de hoje. E se você conhece alguém que gosta de conteúdo assim, não esquece de, por favor, compartilhar esse vídeo. E é isso aí, bora pro caso de hoje. O caso de hoje começa com Don Graham. No ano de 1961, enquanto ainda estava no exército, Don conheceu uma bela comissária de bordo que se chamava Linda. Então, pouco depois, os dois se casaram. Eles acabaram tendo como fruto do seu casamento um casal de gêmeas que se chamava Deborah e Denise. Após algum tempo, o casal também teve uma outra filha, que o nome não é interessante para a nossa história. Don fazia parte do sindicato dos eletricitários, então durante toda a infância das meninas, elas acabaram pulando de cidade em cidade. Ele sempre tinha a oportunidade de trabalhar em um outro município, então ele sempre abraçava essas oportunidades, então se mudavam demais. Quando Deborah e Denise já eram moças e estavam frequentando o ensino médio, eles então se estabeleceram em uma cidade que se chamava Cleveland, que fica no Tennessee. Lá o seu pai conseguiu um trabalho fixo, então de lá eles não saíram mais. É relatado que as meninas sempre ficaram juntas desde criança, mas por volta do ensino médio, as personalidades delas começaram a se distanciar. Cada uma começou a ter uma personalidade muito diferente da outra, então foi quando elas começaram a se desentender. A Denise era uma ótima aluna, todos dizem que ela era uma garota muito sorridente, muito feliz, que ela era muito inteligente e muito dedicada. Ela tocava flauta na banda da escola e ela fazia parte de vários clubes da escola. Já a Deborah era uma menina mais fechada e ela começou a andar acompanhada de más influências. Pessoas que usavam drogas, que matavam muita aula, então ela começou a ir para um lado diferente do que a irmã estava indo. Logo elas começaram a ficar conhecidas como a gêmea boa e a gêmea má. Deborah sendo a gêmea má e Denise a gêmea boa. Porém, na casa delas a situação era muito complicada, porque Don, pai das meninas, fazia questão de demonstrar o seu favoritismo pela Deborah. Ele sempre era mais apegado na menina e passava a mão na sua cabeça, mesmo quando depois de um tempo ela começou a dar muito trabalho. Deborah chegou a consumir muitas drogas e até fugir de casa por várias vezes, mas o pai sempre mostrou seu favoritismo e passava a mão em sua cabeça. Isso acabava afetando demais Denise, que se sentia excluída da família. Já Linda, sua mãe, tentava equilibrar a situação na família. Ela era a pessoa que tentava acalmar os ânimos de todos. Após um tempo com esse tipo de coisa acontecendo de uma forma recorrente, Denise começou a ter um grande ressentimento da própria irmã. Porém, Debbie não tinha nada contra a irmã. Debbie fazia questão de tentar cuidar de Denise. Ela sempre demonstrou que amava muito a irmã e sempre fazia de tudo que a irmã gostava. E a Denise conseguiu perceber isso depois de um tempo. Mesmo a irmã sendo a mais desorientada das duas, a Denise acabava se aproveitando dessa situação por diversas vezes. Sempre que ela precisava de algo, ela era calma e dócil com a sua irmã. E assim que ela conseguia o que ela precisasse, ela acabava descartando Deborah. Em 1981, as irmãs então se formaram no ensino médio e Denise começou a trabalhar em uma locadora de filmes. Lá foi onde ela conheceu um homem chamado Aaron Smith. Aaron acabou se encantando imediatamente pela beleza de Denise. E então, após algum tempo, os dois começaram a namorar. Amigos e familiares descrevem Aaron como um homem exemplar. Ele sempre sabia o que dizer independente do momento, mesmo que fosse um momento bom ou ruim. Sua filha, Brittany Smith, chegou a descrever o pai como um gigante gentil. Ele era um homem bem grande e tinha um coração que cabia ao mundo. Um de seus amigos disse que ele era o melhor amigo que alguém poderia ter, que ele tinha um coração tão grande e uma personalidade tão forte que onde quer que ele estivesse, as pessoas eram atraídas para perto dele. Ele também foi descrito como uma pessoa de fé. Aaron tinha tanta fé que quando algo bom acontecia na vida de alguém, ele imediatamente levantava as mãos para o céu e agradecia por aquilo. Deborah acabou também se envolvendo com um homem que se chamava Joe, e um ano após, ela acabou se casando com ele. Deborah teve um casamento muito grande que não foi poupado custos.
Aproximadamente 200 pessoas foram convidadas para o seu casamento. Um ano depois, no ano de 1984, Denise e Aaron também se casaram. Mas ao contrário do casamento de Deborah, eles decidiram se casar na Flórida, que era onde eles estavam residindo no momento, e decidiram fazer uma cerimônia pequena, o que o seu dinheiro na época conseguiu pagar. Esse fato acabou deixando as irmãs com mais uma intriga entre elas. Denise acabou ficando mais ressentida ainda pelo fato de seu pai ter arcado com os custos do casamento da irmã. Linda, a mãe das meninas, acabou tendo um infarto fulminante 6 meses após o casamento de Denise. Ela era a pessoa que equilibrava os ânimos e após a sua morte não tinha mais ninguém para controlar essa família. Um tempo depois, Debbie acabou caindo novamente no uso de drogas e seu casamento acabou. Porém, seu pai de nenhuma maneira acabava deixando a filha. Ele sempre ajudava Debbie financeiramente. Ela aparecia na casa e pedia dinheiro e Don, sem nenhum problema, ajudava sua filha, mesmo sabendo que boa parte do dinheiro que ele dava era para Debbie consumir drogas. Em outubro de 1986, Denise e Aaron deram à luz a Brittany, uma garotinha que nasceu prematura, mas cresceu muito saudável. Após alguns anos da chegada de Brittany, o casal deu à luz a Joshua. Aaron era apaixonado demais pelos seus filhos. Ele fazia questão de tê-los perto a qualquer momento. Já Denise tinha um grande problema com o seu segundo filho. Joshua nasceu com síndrome de Down e Denise não aceitava o filho. Ela tinha vergonha de sair com o menino quando eles iam para lugares públicos, pois em sua cabeça sua família não era perfeita por causa desse fato. Mas Aaron tentava de alguma forma levar a sua família com sua fé e ele sabia que Deus mudaria a situação de todos. Em 1991, a família acabou se mudando para o Tennessee, para uma cidade que se chamava Cosby. Lá era um acampamento que os pais de Aaron tinham. O local era uma área completa para pessoas que procuravam descansar no final de semana, ou mesmo acabar passando temporadas por lá. Eles acabaram se estabelecendo e trabalhando no local. Aaron imediatamente abriu uma igreja lá, que era frequentada por aproximadamente umas 80 pessoas. Ele estava levando a vida da forma que ele sempre quis, com a sua família e muito amor. Mas infelizmente Aaron não conseguia que Denise frequentasse os cultos corretamente. Ela foi poucas vezes na igreja e às vezes que Denise acabava indo, ela se portava de uma maneira muito feia. Ela acabava levando livros que não eram apropriados para ser lidos dentro de uma igreja, como livros eróticos de mistério ou crimes, e acabava ficando mastigando chicletes e estourando bolas de chicletes no fundo da igreja, o que para muitas pessoas acabava soando totalmente desrespeitoso. Um amigo de Aaron até questionou a ele o porquê ele aceitava Denise fazer esse tipo de coisas, e Aaron apenas respondia que estava feliz e que ele via a alma dela, que ele estava feliz porque ela estava na igreja com ele. Após algum tempo morando no acampamento, as coisas começaram a desandar de uma forma que Aaron nunca imaginou. Denise não estava feliz levando aquela vida. Não era a vida que ela sempre havia sonhado. E então o casal começou a ter problemas no relacionamento. Enquanto Aaron trabalhava no acampamento e as crianças iam para a escola, Denise resolveu arrumar um trabalho de meio período em uma clínica odontológica onde ela trabalharia como secretária. Porém, o trabalho de Denise acabou complicando ainda mais a situação do casal. As amigas de Denise de seu trabalho tinham relações com alguns dos clientes, o que acabou de uma certa forma impulsionando uma vontade na própria. Denise começou também a ter relacionamentos com os clientes, traindo então seu marido e traindo sua própria família. Denise alegava ao marido que faria horas extras, mas nesse tempo, na verdade, ela estava se relacionando com outros homens. Mas toda essa situação acabou sendo descoberta por Aaron. Denise saiu de casa uma tarde dizendo ao marido que iria ao mercado. Na saída do acampamento, ela teria que pegar a direita para ir até o mercado. Porém, Denise pegou a esquerda para uma região que ficava próxima a Gatlinburg. Após aproximadamente 30 minutos que saiu de casa, Denise sofreu um acidente. O acidente não foi grave, mas Aaron teve que buscar a esposa. Assim então, Aaron acabou descobrindo que Denise havia dirigido para a região contrária do mercado e ela acabou tendo que confessar tudo a ele. Após isso então, Aaron acabou pedindo o divórcio e Denise, com raiva, chamou a polícia, que retirou o marido de dentro da casa,
sem a possibilidade de pegar nada de seus pertences. Denise fez uma alegação aos policiais que Aaron estava agredindo. Aaron então acabou indo morar no mesmo acampamento, mas na casa de seus pais. Mesmo sendo um acampamento, a região era extremamente grande, o que não deixava os dois em uma casa próxima à outra. Enquanto isso acontecia na vida de Denise, Deborah vivia seu mundo perdido. Ela por diversas vezes já havia sido presa por causa de porte de substâncias ilícitas e também por furtos. Ela acabou se envolvendo com diversos homens e ela tinha uma preferência por aqueles que viviam entrando e saindo da cadeia. Denise conseguiu uma ordem da justiça para que Aaron não pudesse visitar as crianças, e as poucas vezes que ele pudesse fazê-lo, ele teria que ser acompanhado por alguém. Ela disse que Aaron gritava e agredia ela e as crianças com uma certa frequência. O juiz acabou acreditando e impedindo que Aaron visse seus filhos. Denise fez isso pelo puro gosto de conseguir manipular o seu marido. Ela já nem dava tanta atenção para as crianças há algum tempo e ela acabava agredindo as crianças. Denise então decidiu viajar para a casa do pai e lá ela acabou contando para ele que seu marido tinha sido abusivo com ela e seus filhos. Dom obviamente acreditou na filha e disse que ajudaria ela no processo de divórcio. A viagem de Denise logo foi estragada pela própria irmã, que apareceu na casa do pai em uma situação muito degradada pedindo dinheiro. E é claro que Dom ajudou a filha financeiramente, o que deixou Denise de uma certa forma muito estressada e irritada, o que acabou fazendo com que ela voltasse para casa. Porém, antes de ir embora, Denise ainda teve tempo de desabafar com a irmã e fazer a cabeça dela de que seu marido não era bom para ela. Em 1997, o divórcio do casal saiu e então eles começaram a travar uma batalha pela custódia das crianças. Aaron amava seus filhos e só queria cuidar deles. Ele queria muito ganhar a custódia para poder dar uma vida melhor para as crianças. Denise diversas vezes levava as crianças dentro do carro até o escritório do advogado e antes de entrar lá ela batia nas crianças. Ela acabava batendo nas crianças em casa e quando chegava no escritório. Quando ela entrava, ela acabava mostrando os hematomas para seu advogado e pedindo que ele tirasse fotos. Ela dizia que os hematomas foram causados por Aaron. Denise fazia tudo para poder prejudicar o ex-marido. Ela levou desenhos ao advogado dizendo que havia encontrado no quarto das crianças. Esses desenhos relatavam a forma que as crianças viam o próprio pai, um homem abusivo e mau. Ela começou a alimentar um sentimento de ódio muito grande por Aaron. Ela não aceitava que ele havia pedido divórcio e que queria apenas cuidar de seus filhos. Denise não queria cuidar dos filhos, ela queria curtir a sua vida, mas ela queria ganhar essa batalha contra o próprio marido. Aaron acabou ocupando a cabeça trabalhando. Ele era muito responsável e trabalhava no acampamento. Após algum tempo, ele também arrumou um trabalho em um lugar chamado Earthquake, que era um clube para turistas na região. Aaron estava trabalhando um dia quando um homem chegou com uma encomenda para ele, uma caixa. Assim que Aaron abriu essa caixa, havia lá dentro muita droga. Imediatamente, Aaron também foi abordado pela polícia e ele foi preso. A polícia então disse que um homem chamado Carl Sanders havia feito a denúncia e o endereço de onde a caixa teria sido enviada era de um endereço de Dakota do Norte. Os policiais começaram a interrogar Aaron, que estava em uma péssima situação. Eles começaram a perguntar para ele o porquê ele encomendaria, de quem seria aquela caixa, e ele disse que não tinha nada a ver com aquela droga. Aaron também disse que possivelmente sua ex-esposa estava tentando prejudicá-lo. Os policiais então conseguiram conferir que não existia ninguém com esse nome próximo da região, e o endereço do remetente da caixa também não era existente em Dakota do Norte. Eles então perceberam que aquilo teria sido armado. Era muita coincidência que a caixa chegasse e a polícia chegasse junto. Aaron então não foi detido e foi liberado. O que chamou mais atenção é que dentro da caixa também havia um bilhete que estava escrito que da próxima vez ele sofreria consequências piores. Quem teria enviado essa caixa contendo drogas para Aaron foi Deborah, sua própria cunhada. Denise conseguiu manipular a irmã e ela acabou enviando para poder prejudicar Aaron. Em 17 de setembro de 1997, pouco tempo após o divórcio deles ter fim, o advogado de Denise ligou para ela dizendo que ela não ficaria feliz com o veredito sobre a custódia das crianças.
Nesse mesmo momento, Denise pegou seus filhos e seus pertences, colocou na caminhonete de seu pai que estava visitando e fugiu. Ela dizia a todos que ela nunca deixaria que Aaron ficasse com seus filhos. Após análises dos desenhos, foi constatado que não foram desenhados pelas crianças, e sim pela própria Denise. Ela havia desenhado para poder prejudicar Aaron. Avaliando as fotos e os hematomas, os detetives também descobriram que não era Aaron que causava aqueles hematomas nas crianças, e sim Denise. Aaron, por diversas vezes, havia feito denúncias de que a ex-mulher não deixava ele ver as crianças, exatamente da data em que Denise dizia que ele havia causado os hematomas. Tudo isso contribuiu para que ela perdesse a custódia dos seus filhos e que a custódia fosse dada a seu ex-marido. Ninguém sabia para onde Denise havia ido. Ela simplesmente sumiu do mapa com as crianças. No dia 23 de setembro de 1997, o pai de Aaron chegava em casa por volta das 6 horas da tarde, quando observou seu filho caído próximo à entrada da casa. Infelizmente, o pai de Aaron encontrou seu filho já sem vida. Ele imediatamente chamou a polícia. Desde quando Denise sumiu, eles procuravam por ela e infelizmente não a haviam encontrado. 10 dias depois de Aaron ganhar a custódia dos filhos, ele foi encontrado morto. O pai de Aaron percebeu que toda a casa havia sido saqueada e haviam sumido muitos pertences da família, como joias, relógios, dinheiro e até mesmo armas. Aaron guardava muito dinheiro em lugares específicos escondidos na casa. Somente ele e sua ex-mulher sabiam desses lugares. Esses lugares também foram saqueados. Enquanto estavam na casa, os detetives tentaram entrar em contato com Denise, porém sem nenhum sucesso. No dia seguinte, Denise entrou em contato então com seu sogro, que estava próximo de um dos detetives. Ele passou o telefone para ele, que disse a Denise que seu ex-marido havia sido morto e se ela saberia alguma informação sobre isso. E o detetive ainda disse a Denise que ela precisaria voltar para poder prestar esclarecimentos e tentar ajudar a polícia a encontrar quem havia feito isso com ele. Ela disse que estava fora da cidade e não tinha nada a ver com aquilo, mas de fato ela voltaria. Quando solicitaram uma autópsia, eles encontraram 3 ferimentos a bala no corpo de Aaron, sendo 2 na cabeça e 1 no tronco. O tiro da cabeça foi detectado como o único ferimento imediatamente letal e, portanto, a principal causa da morte. Denise acabou voltando para Cosby e se entregou para a polícia. Porém, nesse momento, as crianças ainda estavam desaparecidas. Ela acabou ficando presa por alguns dias e não disse nada do que teria acontecido. Após alguns dias sendo pressionada pela polícia, ela ligou então para seu tio, o irmão de Don. Ele estava com sua esposa junto com as crianças. Ela pediu então que o tio levasse as crianças de volta. Lá, Brittany e Joshua foram entregues a seu tio, que se chamava Duane. Ele era irmão do pai de Aaron. Na cena do crime, a polícia achou uma coisa que não fazia parte da casa: um par de algemas. O pai de Aaron disse que nunca havia visto aquilo na casa e eles não sabiam a quem pertencia. Isso foi muito importante após Duane começar a conversar com Brittany. Duane disse a Brittany e Joshua que levariam eles para passear. Eles acabariam saindo do lugar onde estavam. Brittany disse que não queria sair, pois teriam acontecido coisas ruins e ela estava com medo. Duane começou a perguntar à menina o que seriam essas coisas ruins. Ela então começou a falar que as coisas ruins que teriam acontecido com seu pai. Ela revelou que ela e seu irmão estavam em um quarto de hotel junto com a sua mãe quando seu tio e Débora chegaram. Eles começaram a falar que haviam machucado Aaron. O tio que ela se referia era um namorado que Débora estava na época. Ele se chamava Alejandro Rivera. Nesse momento, Duane chamou os detetives para ouvir as coisas que Brittany estava falando a ele. Eles não acreditavam no que a menina havia ouvido e presenciado. Quando ouviram o depoimento, a menina tinha 10 anos. Ela contou que quando a mãe perdeu a custódia, eles acabaram fugindo para Miami. E lá ela se encontrou com uma tia Deb, que estava namorando um homem que se chamava Alejandro Rivera. Brittany deu alguns detalhes para os detetives. Ela disse que Alejandro sempre carregava uma algema no bolso de trás de suas calças. O que era muita coincidência, pois na cena do crime haviam encontrado um par de algemas. A partir do depoimento de Brittany
e circunstâncias investigando a cena do crime, os policiais conseguiram refazer tudo o que teria acontecido com Aaron Smith. Eles descobriram que Deborah e Alejandro haviam alugado um carro e dirigido de Miami até o Tennessee, exatamente na cidade de Cosby. Quando chegaram lá no acampamento, eles acabaram invadindo a casa de Aaron e seus pais e saqueando, dando então tudo o que eles encontraram pela frente e que seriam coisas valiosas. Após algum tempo em que estavam dentro da casa, infelizmente eles foram surpreendidos por Aaron. Foi quando então o casal tentou uma emboscada. Alejandro tentou usar as algemas para prender Aaron em uma poltrona, mas Aaron conseguiu se desvencilhar e correr. Foi quando Alejandro deu o primeiro disparo, que atingiu de raspão a orelha de Aaron. Aaron continuou correndo para fora da casa e foi quando ele levou o segundo disparo em suas costas. Esse disparo acabou derrubando Aaron no chão. Alejandro então se aproximou e deu o terceiro disparo, aproximadamente 1 metro, na cabeça de Aaron. Esse disparo foi de fato o disparo fatal. Posteriormente, Alejandro disse que não era a intenção deles tirarem a vida de Aaron, que era apenas saquear a casa para dar um susto nele. Porém, Aaron chegou e acabou mudando todo o percurso da situação. Eles acabaram voltando então para Miami e quando entraram no quarto, a menina estava deitada com seu irmão e foi quando ela ouviu toda a conversa. Deborah disse a Denise que haviam machucado demais ele. E foi quando Alejandro disse que não haviam machucado, e sim haviam tirado sua vida. Brittany percebeu que a calça de Alejandro estava rasgada e que ele usava um relógio de ouro que seu pai sempre usava, um relógio que seu pai adorava demais. Ela também percebeu que a sua tia Deb estava usando um anel que pertencia à sua mãe e algumas joias que pertenciam à sua avó. Ela disse que seu avô Don também estava no hotel, enquanto eles conversavam sobre o assunto. Ela ainda relatou que sua mãe Denise ria dizendo que estava tentando imaginar a cara de Aaron enquanto era executado. Don, nesse momento, ainda cutucou a filha e disse para parar de rir alto, pois acordaria as crianças. Denise conseguiu manipular a própria irmã para tirar a vida de Aaron. Denise nem gostava de Deborah. Ela apenas fez isso pois sabia que conseguia com que Deborah fizesse tudo o que ela precisasse. Ela havia organizado, planejado e orquestrado todo esse plano há muito tempo antes. Ela conseguiu manipular até o próprio pai. Tudo isso para ficar com a custódia dos filhos, mas não por amor, apenas por vencer uma batalha contra Aaron. Ela ainda tentou manipular Brittany para não falar nada. Ela disse à menina que se a menina testemunhasse no julgamento, ela seria responsável por fazer a mãe e a tia ficar presa pelo resto da vida. Brittany ainda disse que quando ela ouviu isso, ela ficou muito mal, pois na época tinha 12 anos. E ela disse que ouvindo isso da própria mãe, quase a fez desistir de falar. Em 1999, as irmãs acabaram sendo julgadas. E o depoimento de Brittany, como eu já disse no início desse vídeo, foi o ponto alto do julgamento. Mesmo com tantas provas, o depoimento da menina foi o que de fato convenceu o júri a condenar as irmãs à prisão perpétua. O Dom, avô das meninas, foi condenado por negligência infantil. Porém, em 2007, Dom acabou passando muito mal em sua casa e dirigiu até o hospital. Infelizmente, ele morreu no estacionamento do hospital de um infarto. Dom acabou morrendo dentro do próprio carro no estacionamento do hospital, antes mesmo que ele pudesse entrar e pedir ajuda. A família de Debbie e Denise não fala com Brittany desde o julgamento da mãe. Brittany não tem contato com nenhum familiar por parte de sua mãe. Eles ainda a culpam pelo fato da mãe e da tia estar presa. Eles disseram que o depoimento da menina foi o que causou a prisão da mãe. Esse caso de hoje é muito triste pelo fato de uma menina ter presenciado tudo isso. Joshua conseguiu ainda não ter essa malícia em sua vida, pois ele estava dormindo na hora em que Brittany ouviu e presenciou toda essa conversa. Me contem aqui se vocês já conheciam essas duas irmãs e se você já conhecia essa história. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito, como sempre eu falo. E não esquece também de deixar o seu like. Se possível, me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui no final também. Um beijo e até o próximo caso.